Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? Me diz uma coisa, você já comprou algum produto para olheiras e ele não funcionou? Isso acontece porque nem todas as olheiras são iguais. Pois é, existem tipos diferentes e, obviamente, para cada uma delas vamos ter tratamentos e cuidados diferenciados. Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre tipos de olheiras, como diferenciar cada uma delas e, claro, quais são os tratamentos que realmente fazem sentido para cada tipo de olheira. Então, se você sofre com esse problema, fica até o final comigo, mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Então vamos começar o vídeo falando sobre, primeiro, a olheira vascular, que tem como característica ter um tom ali mais azulado, arroxeado ou até mesmo avermelhado. E essa tonalidade pode variar um pouco ao longo do dia. E uma outra característica em relação à olheira vascular é que quando você estica levemente a pele da região, ela tende a melhorar um pouco a sua aparência com essa tonalidade ali um pouco mais azulada e arroxeada. E as principais causas relacionadas ao surgimento da olheira vascular são a pele fina, porque deixa ali os vasos sanguíneos na região mais aparente, congestão vascular, ou seja, a má circulação da região, que pode ser causada, por exemplo, por rinite, alergias ou problemas respiratórios, noites mal dormidas, tabagismo e a predisposição genética. Em relação a tratamento, a gente precisa primeiro identificar qual é a causa primária. Ele é causado por má circulação por conta de alergias respiratórias? Ou ele é causado por maus hábitos de vida? Ou até mesmo, se você tem uma predisposição genética, alguém na sua família também tem ali os mesmos tipos de olheiras? Então a gente precisa identificar e tratar corretamente essas causas primárias. Mas independente disso, a gente precisa melhorar a circulação local. Então no seu dia a dia, você pode entrar com massagem ou drenagem naquela região para melhorar essa circulação e diminuir essa congestão vascular. E de tecnologia, normalmente é indicado a luz pulsada, que emite feixes de luz que são absorvidos pela hemoglobina e isso gera calor, coagulando e destruindo os microvasos que estão dilatados ou congestionados na região dos olhos, gerando assim aquela tonalidade mais arroxeada ou azulada para suas olheiras. E de cosmético, quais ativos podem ajudar a melhorar ali a aparência de olheiras vasculares? Ativos que melhoram a circulação, como cafeína, ginkgo biloba. Ativos com ação antioxidante, como por exemplo vitamina C, resveratrol, vitamina E. Peptídeos que agem como um mensageiro, fazendo com que a sua pele trabalhe melhor. E ativos que vão aumentar a espessura da sua pele, porque uma das causas de a olheira vascular ser muito aparente é a pele mais fina naquela região. Então, ativos como, por exemplo, os retinoides podem ajudar a aumentar essa espessura. E aqui está um ponto que talvez você não conhecia. Os ativos retinoides, como retinol e retinal, no primeiro momento de uso, nas primeiras semanas, ele vai ter a função de afinar a camada mais superficial da sua pele. Então, ele promove essa renovação celular. Porém, o uso contínuo de retinoides estimula a produção de colágeno, melhorando assim a espessura da pele. Isso acaba ajudando a melhorar a aparência dessas olheiras vasculares a longo prazo. Mas não se esqueçam que a pele dessa região é naturalmente mais fina e sensível. Então, sempre que você vai iniciar um tratamento com retinoides para olheira vascular, comece com uma concentração mais baixa e numa frequência menor. Até porque, como ele promove inicialmente essa renovação celular, pode ser que você sinta uma piora na aparência da sua olheira devido a esse afinamento que ele proporciona no início ali do uso do retinoide. Sem contar que o retinoide por si só pode causar sensibilidade e irritabilidade e, além disso, também causar ressecamento devido a essa renovação constante. Por isso que o ideal é você começar de forma mais suave para que você evite esse tipo de reação adversa. Segundo tipo de olheira é a pigmentar, que tem uma tonalidade mais amarronzada ou acastanhada. E diferente da olheira vascular, ela não altera de tonalidade ao longo do dia e nem melhora a sua aparência só porque você esticou a pele da região. Além disso, esse é um tipo de olheira que acomete muito mais quem tem fototipo alto, ou seja, quem tem pele morena. Justamente porque a principal causa relacionada à olheira pigmentar é o excesso de melanina, que pode ser causado ali, por exemplo, por inflamação, dermatite atópica, atrito constante, genética e exposição solar. E o tratamento primordial para olheira pigmentada é justamente você controlar essa pigmentação de duas formas. Primeiro é remover
essa camada superficial que já foi pigmentada, através de peeling suave, laser suave. E depois a gente precisa atuar no melanócito, em quem está produzindo o pigmento. Abaixar essa produção, reduzir essa produção para que ele não produza mais células pigmentadas que vai chegar ali na superfície com esse tom amarronzado e acastanhado. E em relação ao laser, tomem muito cuidado com a intensidade desse laser. Quanto mais intenso, quanto mais inflamação esse laser gera na sua pele, a chance de rebote aumenta. Tá? O laser é bom para clareamento de mancha, de olheira, desde que bem feito, desde que bem indicado. Não é qualquer pessoa que pode ou deve fazer o laser. Se a sua pele não está bem preparada, se você não tem uma barreira bem estruturada, a chance de rebote é muito grande, porque a sua pele não está com capacidade para controlar o processo inflamatório que esse tipo de procedimento vai gerar. Então, ele nunca deve ser o primeiro tratamento para quem quer tratar mancha. Tanto olheira quanto manchas como melasma. Primeiro você tem que tratar a sua pele, a qualidade da sua pele. Depois que ela estiver bem estruturada, bem tratada, aí sim, como um segundo momento, como um tratamento final ali, você entra com laser, que a sua pele vai responder melhor. Porque quando você não tem essa pele bem tratada e você gera essa inflamação, daqui a 4, 6 meses, você vai sentir que a mancha piorou. Você vai sentir que tem mais pigmento. Por quê? Porque a pele não conseguiu lidar com a inflamação que esse procedimento gerou. E de ativos clareadores, o que podemos utilizar para melhorar a olheira pigmentar? Ácido tranexâmico, tiamidol, que está presente em 2 produtos que eu já fiz resenha aqui no canal. O primeiro é o Luminous 630 Skin Glow Serum da Nivea. E o segundo é o Anti-Pigment Dual Serum Facial da Eucerin. Vou deixar o link desses 2 vídeos aqui no card e também no box de informação. Inclusive, o da Eucerin, eles têm uma versão para olheira, específico para olheiras. Esse eu ainda não fiz resenha, então se você quiser a resenha desse produto para olheira, sinaliza aqui para mim nos comentários. Outros ativos clareadores que podem ser utilizados são ácido azelaico, alfa-arbutin, niacinamida e vitamina C. A vitamina C, eu dou preferência para os derivados, tá? Porque normalmente são mais estáveis e menos irritativos. A vitamina C pura é boa, mas ela é muito instável. Você perde a eficácia com muita facilidade. Se ela não estiver no pH certo, na embalagem certa, no veículo certo, tudo isso desestabiliza a vitamina C pura. E se você não se dá muito bem com vitamina C, pode ser outro tipo de antioxidante que também vai ajudar a combater os radicais livres e, consequentemente, ter um tratamento coadjuvante ali no clareamento de mancha, inclusive de olheiras. Andressa, você me deixou com mais dúvida em relação ao tratamento de olheira. Não sei o que eu faço. Não se preocupa. Acesse aqui o QR Code na tela e a gente só consulta comigo. Porque na consulta, na nossa conversa, eu vou identificando quais são as reais necessidades da sua pele e vou ajustando a sua rotina de skincare de acordo com essas necessidades e seguindo ali uma estratégia coerente de acordo com o estado que a sua pele está. Como eu acabei de falar, nem sempre um procedimento estético é o primeiro passo. Nem sempre a limpeza de pele, um peeling, o laser vai ser o primeiro passo do seu tratamento. Muitas vezes a gente precisa dar um passinho para trás, tratar a sua barreira, aumentar a hidratação, reduzir essa inflamação, reconstruir a base dessa pele para que aí sim ela consiga responder de forma adequada a qualquer outro estímulo. Então, se você está tendo dificuldade em tratar a sua pele, independente do problema, é só acessar aqui o QR Code. Terceiro e último tipo de olheira é a estrutural, que pode ser subdividida em 2 tipos. A primeira é a olheira profunda, onde você vai apresentar uma depressão abaixo dos olhos. E essa depressão, ela vai formar uma sombra ali naquela região. Então, dependendo da iluminação do ambiente onde você está, essa intensidade, essa aparência ali da sua olheira pode melhorar ou piorar. E as principais causas que levam ao surgimento dessa depressão nos olhos é a anatomia facial. Então, você pode naturalmente ter ali o sulco lacrimal mais profundo, você pode passar por uma perda de gordura por emagrecimento ou envelhecimento, perdendo ali o preenchimento natural de gordura daquela região.
Você pode ter uma flacidez de pele mais acentuada, então você perde o preenchimento e a sustentação de pele naquela região, dando ali uma ênfase maior para essa anatomia mais funda daquela região dos olhos. Ou você pode ter uma reabsorção óssea, onde os ossos ali da cavidade ocular sofrem um processo natural de reabsorção e se alarga, deixando aquela região mais aberta, dando a impressão de que essa região é mais profunda. Então, esse é um tipo de olheira que pode acontecer naturalmente com o envelhecimento ou quando você tem ali um processo muito acentuado de emagrecimento, porque você vai perdendo ali o preenchimento daquela região. E quais são os tratamentos indicados para esse tipo de olheira? É o preenchimento com ácido hialurônico, mas precisa ser muito bem executado e muito bem indicado. Bioestimuladores, tecnologias que vão melhorar e aumentar ali a firmeza da pele, como por exemplo radiofrequência, ultraformer, dependendo ali da profundidade que ele vai atingir, porque se você reduz, trabalha demais a gordura daquela região, você acaba tendo mais perda de sustentação, perda de preenchimento e pode acabar piorando ao invés de melhorar essa olheira. Microagulhamento para ajudar a estimular a produção de colágeno e também, dependendo do caso, é indicado a cirurgia, beleza? E o segundo tipo de olheira estrutural são as bolsas, ou seja, quando você tem um volume, um inchaço sobre os olhos. E esse inchaço ali pode ser uma alteração estrutural permanente ou temporária. E quando ela é temporária, a gente consegue melhorar o seu aspecto, retirando ali a causa que levou ao seu surgimento. E quais são as principais causas do surgimento de olheira do tipo bolsas? Primeiro é a bolsa de gordura orbital. Então você tem ali um acúmulozinho naturalmente de gordura na região. Flacidez de pele. Sim, a flacidez de pele ela pode tanto gerar uma profundidade quando você perde essa sustentação, ou ela acumular pele naquela região por conta dessa flacidez, por conta dessa falta de preenchimento da região, você acaba gerando um acúmulo de pele, dando essa impressão de que você tem uma bolsa ali na região abaixo dos olhos. Outra causa é a retenção de líquido, que pode ser causada por noites mal dormidas, consumo excessivo de sal, de álcool ou alergias, Então, quando você tem muita alergia, você pode acabar tendo uma dificuldade ali de circulação, de drenagem local, gerando essa bolsinha na região dos olhos, ou também uma predisposição genética. E de tratamento, o que a gente pode fazer para melhorar essas bolsas? Quando você tem um acúmulo de gordura muito grande, um dos procedimentos mais indicados é a blefaloplastia inferior. Quando você tem muita flacidez, então quando o acúmulo ali é de pele, você precisa tratar essa flacidez, que pode ser através de cirurgia ou, dependendo do grau, os procedimentos para estimular ali a produção de colágeno, para suavizar um pouco mais essa flacidez. Então tudo depende ali do grau de flacidez, do grau de acúmulo de tecido que você tem naquela região. E quando você tem uma retenção de líquido temporário, então, quando você dorme mal, quando você come a sal em excesso, consome muito álcool e você acordou com o olho inchado, mas aquilo é algo totalmente temporário, uma drenagem, uma massagem bem feita já vai ajudar a remover aquele excesso de líquido acumulado naquela região, melhorando assim esse aspecto inchado de bolsa na região dos olhos. E um ponto que eu preciso esclarecer com vocês em relação a essas olheiras estruturais é que o efeito cosmético para tratar esse tipo de olheira é muito, muito limitado. Tanto que eu nem coloquei aqui como opção ativos que tratam olheiras profundas e olheiras do tipo bolsa, porque quase não tem tratamento tópico para esse tipo de olheira. O único que eu consigo me lembrar, que eu já fiz resenha aqui no canal, é o Selfie, que está presente no preenchedor facial da Biziu, porque ele é um tipo de ativo que vai ajudar a aumentar ali, o tamanho, vai preencher melhor a célula de gordura, dando esse efeito de preenchimento suave e sutil. Então, dependendo da profundidade, ele pode ajudar, mas ainda assim também não é garantido. Então, como eu falei, o produto tópico, cosmético, para tratamento de olheira estrutural é muito limitado. Mas se você tiver interesse em conhecer mais sobre esse ativo Selfie, eu vou deixar o link dessa resenha aqui no card e também no box de informação para você. E de observação final, vou dizer para vocês que a gente pode ter vários tipos de olheira associado nos mesmos olhos, no mesmo rostinho. Então, muitas vezes você vai ter ali uma melhora parcial,
da sua olheira, porque às vezes você tem ali uma olheira pigmentar associada com uma olheira profunda. Então a gente consegue tratar uma coisa, mas não consegue tratar a outra direito. Então acaba que a melhora é parcial. Às vezes você trata uma coisa com cosmético, mas o outro precisa de um procedimento invasivo. Então a gente precisa avaliar que tipo de associação você tem para procurar tratamentos pontuais e mais indicado para cada tipo de olheira de forma individual, tá? É difícil você ter ali um produto que consiga tratar todos de uma vez. Mas uma indicação que eu posso deixar aqui para vocês é quando você tem a olheira pigmentar e vascular associado. Nesse caso, a gente consegue encontrar mais produtos tópicos disponíveis no mercado para tratar essas duas questões de uma vez só, como por exemplo o Mix 02 da Princípio, que eu já fiz resenha aqui no canal. Então, se você não viu essa resenha, eu vou deixar ele linkado aqui no card, também no box de informações para você conferir. Agora eu quero que você traga aqui para mim nos comentários a sua experiência. Me conta aqui que tipo de olheira você tem e que tipo de tratamento você já fez e se ele deu resultado ou não. Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E para você que tem dificuldade em cuidar da sua pele e não vê resultado na rotina de skincare, agende a sua consulta comigo. Durante a consulta eu vou avaliar a sua queixa, seu histórico, seus hábitos, sua rotina, seus produtos, para que eu consiga montar um plano de tratamento e uma rotina de skincare totalmente personalizada de acordo com as necessidades atuais da sua pele. Então, se você precisa de uma ajuda profissional, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição para mais informação. Um beijo e até o próximo vídeo.